Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar nessa mesa, né? Muito feliz de estar aqui com vocês e com essas mulheres maravilhosas. E aí, para começar, a gente vai dar a palavra inicialmente para a Sandra, falar um pouco sobre a experiência dela, todas as questões e desafios que a sociedade hoje impõe para as mulheres que são bissexuais e são mães. Depois vamos dar a palavra para a Tiffany e, em seguida, para a Iona. Obrigada pela oportunidade. Né, mais uma vez de estar aqui, né? Porque a gente está no segundo simpósio, né? E as pessoas às vezes não têm noção como que é a luta de construir isso aqui. Né? Então isso é muito importante. Queria agradecer todas e todos aqui que fizeram todo esse processo, né? Para nós estar aqui, porque é a primeira vez, né, que a gente tem uma mesa nossa, né, de mães LGBTs, né? E para a gente assim é muito importante. Porque para falar de nós, né, é muito gratificante, né? Queria agradecer Yasmin, queria agradecer a Ana, todo mundo da equipe que apoiou assim para a gente ter essa mesinha e a gente ficou se matando mesmo para a gente, né, ver quem a gente ia colocar aqui, né? E minhas companheiras aqui que estão aqui comigo são de lutas também. Então vamos rapidinho para falar, né, a minha experiência. Eu sou de Belo Horizonte, sou mineira, né? E com 23 anos tive meu filho. E vou contar uma historinha bem rápida, né? Porque esse negócio de ser mãe, não porque eu nunca quis, é porque na verdade não estava no plano, né? E aí tem que entender também, porque quando a gente faz todo um processo, né, de plano, de ter filho, é muito forte. Quando a gente não faz plano, e aí a gente toma um chocão, né? Eu era jogadora de futebol em Belo Horizonte, né? E aí caí no campo e tive uma dor assim na barriga e o cara veio correndo, né? O pessoal lá de médico, essas coisas. Falou, Sandra, aí eu falei, eu tô com uma dor de barriga muito forte. Ele, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Eu, meu Deus, é? Aí você pensa logo, né? Ai, bicho, eu tô sem, ai meu Deus, sem a perna da gay. Porque né, a gente já pensa isso, não vai jogar bola nunca mais o viado. E aí eu pensei logo, meu Deus do céu, minhas pernas não estão mexendo, meu Deus do céu, como que a bicha vai jogar futebol, meu Deus. Não. E aí o médico olhou para mim assim, Sandra, fez o exame, tal, assim, pegou, né, tal. Sandra, você tá grávida? Eu falei, viado, o quê? Grávida? Minha mãe vai me matar, bicho. Meu pai vai me tirar de casa, porque, né? A gente, né, porque eu sou da época de GLS, né, Mona? Vocês que são hoje, né, porque eu sou uma bicha de 50 anos, então a bicha já é maricona, velha, aí eu fiquei pensando, né, porque eu não estava nem pensando assim, né? Meu Deus, como que eu vou cuidar dessa criança? Eu estava, porque meu pai muito rigoroso, né? E nas nossas épocas tinha aquele processo de ficou grávida, tem que casar, né? Eu já pensando, entendeu? Meu Deus do céu, como que eu vou fazer, gente? E ai, meu Deus, aí fiquei louca, né? Liguei para minha mãe, logo aí, né? Telefone, a gente não tinha celular na época. Aí eu liguei pro fixo aí da minha mãe. Viado, eu tenho que te contar uma coisa. É o quê, bicho? Mãe, você não sabe, eu tô correndo aí para casa, viu? Tem uma notícia para te dar. Aí eu falei com o médico assim, então tá, eu vou lá em casa correndo, viu? E aí vai dar tempo de ir. Ele, não, Sandra, vamos fazer um ultrassom. Aí eu falei, eu pensei logo, né? Eu vou fazer um aborto, né? Por quê, né, gente? Rapidinho, tá, essas coisas, que a primeira coisa que a gente pensa na cabeça, né? O médico, não vai dar tempo. Eu, o quê? Você tá de 9 meses. Eu, o quê, viado? Esse menino tava na bunda, né, gente? Por quê? Não tinha barriga gay, entendeu? E eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer, gente? Aí saí correndo, liguei pra minha mãe, falei, bicha, é melhor você arrumar minhas malas que eu tô chegando, viu? Ela, você vai viajar? Eu, não, vou sair de casa. E aí corri para casa, aquele desespero, né, antes do meu pai chegar, porque isso era uma quinta-feira, e meu pai ia chegar no domingo, né? E aí eu louca, doida assim para ver o que ia fazer da vida. Minha mãe, então tá viado. Então aí minha mãe começou a catar as roupas junto comigo também, porque ela sabia, né? O marido que ela tinha, né? E aí a gente ficou nesse processo. E aí minha mãe, né, super parceira, porque a gente quando tem uma mãe que ela acolhe a gente, as coisas também, até para nós LGBT fica fácil. Porque a gente tem que entender que, para nós LGBT, a família é o lugar mais violento para a gente viver. É por isso que o índice, né, de violência, né, de suicídio para nós são no âmbito da família, né? E aí, no processo, minha mãe correndo, essas coisas, e aí pronto, calmou, minha mãe conseguiu, né, colocar eu numa casinha, tal, beleza, tal.
E aí eu falei, mãe, então tá, sábado agora eu vou ali ver as meninas jogar bola, já que eu não posso, né? Minha mãe, ó, cuidado, que a qualquer hora você ganha um neném, que não sei o quê. Eu falei, não, não vou ganhar agora não, o médico deve estar doida. Aí entrei no ônibus, quando eu entrei no ônibus, o que aconteceu? A bolsa estourou. Plá! Só vi o barulho, e eu olhei assim, água saindo, aí tinha um cara do lado. Aí o cara caiu, desmaiou, aí a SAMU entrou sim, o cara da SAMU entrou, é o pai do menino, eu nem conheci cara. E aquela confusão, porque tudo para mim, a minha vida ela é 880, né, gente? É uma vida muito agitada. E aí eu segurando o bebê, assim, fiz o meu parto, não senti dor, não senti nada, porque o médico falou, né? Porque pra gente que faz muito exercício, é bom, né? Então, como eu joguei bola até o último momento, então, para mim, assim, foi um nascimento muito lindo, assim, e emoção de segurar meu filho, e a mulher vindo com a tesoura para cortar o fio, né? E eu, assim, olhando para a cara dela, assim, eu falei, bicha, não, no meu filho não, peraí, viado. E aquela confusão, e o cara lá desmaiado, assim, aí o pessoal não sabia se olhava o cara, se olhava eu, e eu com a criança dentro do ônibus. E, assim, o nascimento do meu filho foi esse, né? O meu filho não tem nada a ver comigo, para quem conhece ele. Ele é um menino sério, bem sério. A mãe toda viada, toda para cima. E ele, não que ele não seja, né? Mas eu um menino, assim, bem plantado, né? Assim, né? Porque os filhos, eles não podem ser igual as mães, né? Senão, lascou, né? Imagina o Vinícius com eu. Né? Então, ele está com 23 anos hoje. É um menino maravilhoso, que eu também, né? Subi, assim, na verdade, passar tudo, porque eu sou do movimento feminista, né? Então, para a gente é muito importante a gente que fala o tempo todo, que está no microfone, que está nessas frentes, né? Porque a gente está na frente de batalha. Né? A gente que vai para as passeatas fala, e não dá para a gente criar os filhos, né? Só de família da margarina. A gente tem que ensinar os filhos a respeitar as pessoas, né? Que não tem só papai e mamãe. E aí também tem o nosso processo da gente falar isso também com nossos filhos. Então, eu criei sempre o meu filho assim, ó, se você um dia bater em alguém por causa que o menino chegou lá e falou, ó, viadinho, que não sei o quê, tem aqueles meninos, você está batendo na sua mãe, porque sua mãe é uma bichona, sua mãe é uma maricona. Então, se você estiver fazendo isso com alguma pessoa, você vai estar batendo sua mãe. Então, quando você também vai lá na escola e os meninos ficam fio-fio para as meninas, vê alguma mulher na rua, eu mesmo te quebro a sua cara, não precisa de ninguém quebrar. Porque, né, não vai dar para uma mãe que apanha no meio da rua. Eu estava até falando com as meninas aqui antes de eu chegar, que semana passada eu apanhei lá na DEAN, na porta da DEAN, na delegacia, porque a gente é isso, né? A gente tem um processo também de estar na frente, na batalha dessas coisas, e para a gente tem que entender que os nossos corpos, eles falam. Eu sou uma mulher negra, então, quando a gente chega na maternidade, né, esse corpo que fala. Então, esse corpo negro, na verdade, é um corpo que a galera tem mania de achar que a gente não precisa de anestesia, né, que a gente aguenta dor. Né? E tem que pensar o seguinte, que a criação dos nossos filhos e nossas filhas, ou seja, né, como que as pessoas vão criar, né, tem um processo também de dor, porque a gente não tem babá. A gente que está na batalha, todo dia, levanta às 6 horas da manhã, vamos se acabar para levar o menino, ou a menina, tá se acabando, né, nos processos. Para nós, eu não estou falando que... A gente não está aqui na briga, eu sempre falo, a gente não está na briga de quem as mulheres que conseguem ter. Que bom que vocês conseguem, quem tem aqui, de ter. Mas tem que entender quem são essas mulheres que estão nesse processo que não conseguem. Não conseguem, às vezes, vir aqui numa palestra como essa, porque não tem grana, às vezes, para vir, para a gente falar que nossas dores, que mora na periferia, que a polícia chega lá atirando nos nossos filhos. Isso é muito triste para nós. Né? É muito doloroso a gente falar disso, que no processo da vida está um processo, né, de os filhos enterrarem as mães. Agora está ao contrário. Né? E as mães, elas têm ficado num processo de luto, de tristeza, e a gente tem que falar sobre isso, a saúde mental dessas mães que perdem os seus filhos, né? E às vezes sem identidade. Porque a gente tem um processo também das mães que são lésbicas, estão aí lutando. Né? Eu fui uma menina que eu engravidei, né, de vidro, porque eu e uma bicha, uma amiga minha, né, gente? Eu não sou Cláudia Raia, viu, querida? Queria ser. E aí a gente, né, eu queria ter um filho, e falei, ó, viado, ó, eu tô querendo ter um filho aí, você sabe, né, tá difícil esses machos aí. Vão, viado. Ele, ai, bicha, não. Bicha, você sabe que eu sou gay. Eu falei, bicha, não é pra você ficar comigo não, viado. Vamos ter um filhinho. E aí a gente acabou tendo, né, eu consegui fazer. Só que aí, né, com essas brigas que eu arranjo, né, muito na rua, eu perdi meu bebê, porque eu tomei um soco na cara de uma moça, né, que invadiu a minha casa, na verdade, para pegar uma outra menina.
Porque, né, a gente tem uma casa que acolhe mulheres em situação de violência. Para quem não sabe dessas coisas que eu fico falando de soco, é isso, né? Que a gente tem uma casa que acolhe mulheres em situação de violência LGBT, chama Casinha Marielle Franco. Uma casa que a gente também cuida de nós LGBTs, como eu falei aqui, porque para nós, né, nem todo mundo tem uma família igual a minha, né? Então a gente sabe que o processo de expulsão desse corpo, quando ele é pequeno, quando a gente está falando que a gente quer, num processo, né, de todo que a gente quer falar, eu me identifico como mulher e quero ser mulher, para nós, as meninas que estão aqui vão falar muito bem sobre isso, né, como é difícil encarar as famílias. Então, na verdade, assim, eu sou uma mãe muito, para acabar, encerrar, eu sou uma mulher de muita felicidade, né, porque eu não vim aqui na terra a passeio, para começar, né, eu sou uma menina de candomblé, entendo o que eu vim fazer aqui, né, então eu vim, na verdade, fazer tudo o que eu faço, mesmo levando soco na cara, brigando no metrô, brigando no ônibus, na Lapa, né, e a gente fazendo as passeatas, e a gente falando a importância, né, de ter um simpósio desse para a gente estar falando de nós para nós. Isso é muito importante, a gente falar nossas dores, nós falar que a gente perdemos bebês, que é muito difícil esse luto para nós. Eu perdi um bebê, né, por isso que eu vim aqui para Salvador, que lá em Belo Horizonte eu cuidava de casas, né, populares que entregava, Patrus Ananias era o prefeito, e aí eu perdi o bebê e estava em casa em depressão, e ele falou, foi lá visitar, e falou, viado, tem que estar um lugar para você. Ele passou pelo Ourinho, ele, porra, Bahia é sua cara, bicha, vai para lá passar uns dias. E nunca mais eu fui embora, eu estou aqui já tem 20 anos, porque a Bahia é isso mesmo, acolhe a gente. Isso é importante a gente estar aqui, isso é importante a gente participar. É importante falar essas diferenças de maternidade, e é importante a gente falar isso, que não existe só mais aquela coisinha de mamãe, não sei o quê, até no hospital, né? Tem essas coisas que a gente está falando, né? Então, a gente precisa de verdade, assim, falar que maternidade é essa que a gente está falando, que a gente quer construir agora, que corpos são esses. Então, essa mesa ela vem falar desses corpos diferentes que está aqui para mostrar isso aqui para vocês. Nós estamos querendo os mesmos direitos, não querendo menos e nem mais. Queremos direitos de ter esses corpos e ser mãe também. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui e vamos falar mais, porque a gente gosta de falar demais, né? Deixa as monas falando. Não, obrigada. Obrigada, Sandrinha. A gente vai dar a palavra agora para a Tiffany. Deixar ela falar um pouquinho. Boa tarde, gente. Tá ouvindo? Então, primeiramente eu quero agradecer a todas as pessoas do simpósio, né, que todas e todos e todes, pelo convite. Esse convite chegou até mim através de Sandra. Então, na pessoa de Sandra, eu quero agradecer a toda a coordenação desse simpósio, porque eu acho que é de suma importância pensar a saúde mental dentro dos contextos das diversas maternidades existentes, possíveis e impossíveis. E, diante disso, eu quero pedir licença à minha ancestralidade para poder fazer uso da fala. Eu sou uma mulher trans negra de candomblé, sou uma mulher negra que cultua a ancestralidade, cultua a força da natureza e, acima de tudo, cultua o respeito ao solo, que é um chão, que é onde pisamos, onde é a terra sagrada. Então, para que eu possa fazer uso dessa fala, eu peço agora a minha ancestralidade, licença, para poder falar algo que acho que é muito importante, que é a maternidade, que é algo que mexe muito com a minha existência, diante das diversos atravessamentos que recaem sobre o meu corpo. Porque acho que tudo que Sandra traz aqui, a gente precisa pontuar que antes de eu ser mãe, eu sou filha. Eu sou uma mulher trans, que eu não fui cuspida, eu não fui chocada. E a população brasileira, de um modo geral, ela consegue enxergar de uma forma bem de um menosprezo tão... não é nem mais sutil, né? Porque é tão nítido, é tão perverso, as pessoas trans. Como se as pessoas trans elas não tivessem o direito ao afeto, à existência, à maternidade, à paternidade, dentre outras possibilidades. Então, o meu corpo, que é um corpo lido socialmente como um corpo marginal, ele pode ser lido como marginal, mas as pessoas precisam lembrar que é um corpo marginal que necessita de garantias de direitos. E a maternidade, para mim, é uma garantia de direitos. Ainda que eu não tenha útero, porque a gente vai falar de gestação, porque ser genitor é diferente de ser mãe. E aí a gente já começa um debate para pensar dentro das nossas psicologias, dentro dos nossos pensamentos, as diferenças dos modelos de família.
A gente está em 2023, a gente não está mais no teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, a gente já passou do iluminismo, revolução industrial, a gente já está, né, na contemporânea, o contemporâneo, porque pode ser esse escuro aqui agora para se pensar o futuro. Mas esse contemporâneo, ele precisa ser refletido com tudo aquilo que a gente conquistou ao longo dos anos. E a maior tecnologia do ser humano é a sua evolução mental, psicossocial. Então, para falar de saúde mental, a gente vai falar de acolhimento. E qual tipo? Porque acolhimento gera saúde. Eu sou uma mulher da pedagogia, né? Eu sou uma mulher da pedagogia e eu tenho assim uma noção do que eu estou falando para as pessoas, para que as pessoas também entendam, as que estão me assistindo, as pessoas da saúde, que se enganam, né? Você está na educação, você não pode falar de saúde. Posso falar, porque o meu campo de atuação me permite, né? Eu sou professora licenciada, tenho uma licenciatura plena na área da educação, na área da pedagogia, que é importante. No dicionário você não botou alguma coisa, viu, Mona? Mais tempo ele nunca foi inimigo, ele sempre é aliado. Faltam 20 minutos. E então, eu sou de lá, viu? Então, é importante a gente falar isso na área da educação, porque assim, eu sou mãe de uma criança que eu já tive no hospital de referência, que eu não vou citar o nome por respeito à construção histórica desse hospital. Mas eu não vou respeitar a violação de direitos que profissionais da área de humanas e da saúde tiveram com o meu corpo naquele espaço. Então, quando a gente vai falar de atravessamentos que Sandra trouxe aqui, eu vou pensar em Audre Lorde. Eu vou pensar em Kimberly Crenshaw. Mas eu não vou pensar em interseccionalidade a partir de partículas. Mas porque quando eu chego na encruzilhada, eu chego completa, eu chego inteira. E aí já é uma outra discussão que a gente vai ter daqui a pouco. Então, quando eu chego no hospital 15 dias esperando a regulação em uma UPA, da UPA você vai para um hospital, porque ninguém fica bonitinho em um hospital dormindo no chão ou dividindo a cama com a criança. Né? Aí já começa a parar de fantasia. Você não vai ter uma mãe em um hospital, em uma UPA, unidade de pronto atendimento, no bairro periférico de Salvador, arrumadinha, para chegar num hospital, ela está. Eu estava 15 dias no hospital, diga-se de passagem, lavando e vestindo a mesma calcinha todo banho, no hospital, porque a gente divide maternidades. Então, quem é da periferia aqui sabe, aí a gente já sai desse lugar, a família da margarina, de que como a gente vai construir o modelo de família. O pai, que chega toda noite às 8 horas, ligou o Jornal Nacional, sentou a família, partiu o pão, comeu, como foi seu dia, foi bom, um beijinho, vamos dormir, as crianças vão dormir, e aí tem uma... Não, a minha família não funciona assim. Eu não sei de vocês. Eu venho de uma comunidade que eu vou dormir na fila para a mãe chegar mais cedo para conseguir matricular o filho, o meio dela. E eu não sei as ausências paternas onde é que ficam. Eu sei das realidades maternas. São diversos assuntos. E isso tem impactos psicológicos, psicossociais. Isso adoece. E aí, quando eu chego no hospital, a mãe me chama, né, louca lá, e aí, muita amiga de uma pastora que estava lá, que, né, contraditória, e aí a gente conversando, aquela coisa. Ah, porque estão lhe chamando ali embaixo. Eu, quem, menina? As enfermeiras já incomodadas com minha presença, né? Estão lhe chamando. Eu, tá. Ah, porque a assistente social quer falar com você. Eu digo, agora eu não tenho como. Não vamos deixar uma pessoa aqui com o seu filho, você vai ter que descer. Eu disse, tá. Bora lá. Ela, não, porque o hospital tem uma política, tem um regimento, tal. Eu disse, sim. 4 assistentes sociais, 2 psicólogas me encurralando. E eu parada, ó. Entendi. Elas estavam lendo para mim porque elas acreditavam, teoricamente, leitura social que meu corpo apresentava, que eu era uma pessoa semi-analfabeta. Porque elas estavam lendo, e quando eu pegava no papel, elas puxavam, não, a gente vai ler para você. E eu, ótimo. Aí, porque aqui só pode ficar a mãe. Eu disse, ah, sim, entendi. E a senhora entendeu mesmo? Eu entendi, por isso que eu estou aqui com meu filho. Não, a gente está falando da mãe que pariu. Eu disse, a genitora. Tá, você quer falar com a genitora. A que geriu. Espera aí, porque eu sou mãe. Porque antes de eu gerar, eu preciso... Porque qualquer... vamos colocar aqui uma discussão de gênero para tensionar. Qualquer corpo masculino, esse é um corpo trans, de um homem trans, e um corpo de uma mulher cis, que gera... Aí já tem uma discussão, que acho que eu vou deixar para a Iona. Então, eu vou falar desse meu lado de cá. Mas nem todo mundo que gera, eu disse a ela, é mãe. Ela, como assim? Eu disse... Porque, gata, deixa eu dizer uma coisa da senhora. É que eu sou assim, eu sou cínica. Eu sou. Eu disse, por que, gata?
Às vezes, a pessoa vai gerar 9 meses, se ela não parir, e ao parir ela não adotar com amor e carinho, ela não é mãe. Porque a adoção... e você adotou essa criança... Gente, você tem que adotar... A partir do momento que você está gestando ali. Independente de se vai ser a mãe ou o pai, porque pai também gera. E é outra discussão. Mas na hora eu não entendi isso, ela disse, né? Eu disse, gata. Mas você quer falar com a genitora de meu filho, eu vou ligar para ela aqui agora. Agora, eu não sei se ela vai ter um bom humor de te atender, porque ela é mal-humorada. E aí eu liguei, eu falei, Eliane, eu estou aqui em tal hospital, tal. Ela, não, eu já sei o que foi, mulher. Eu disse, tem uma equipe médica aqui me encurralando. Ela, não, bota no Viva Voz, não quero falar com ninguém. Aí eu botei no Viva Voz. Ela, é o quê? Diga a elas, você não disse a elas que eu não sei nem ler nem escrever, não, e eu lhe enxergo como mãe, elas não conseguem lhe enxergar, não, Compra esse diploma aonde que eu quero comprar? Agora, avisem a elas que você vai continuar aí com ou sem medida judicial, e se elas lhe incomodar, quem vai arrebentar essas mulheres todas aí vai ser eu. E elas não vão gostar da brincadeira. Eu desliguei o celular e disse, vocês ouviram? Vocês querem mais alguma coisa? Quer que eu chame a mídia? Vocês querem publicizar o fato? Quer ir para alguma instância? Mas eu vou subir porque meu filho precisa de mim. Isso aconteceu comigo porque eu sou negra, porque eu sou travesti e porque eu vim de uma regulação. Porque meu corpo não foi um corpo lido socialmente como um corpo que precisava estar ali, sofrendo também com a enfermidade de uma criança, e que, independente do hospital aceitar ou não uma mãe biologicamente, como elas estão colocando, né, nos discursos cisgênero, né, ciscentrado, de colocar uma mãe cis, tal, elas tinham que pensar, se essa criança não tivesse uma genitora, uma mãe, ela tinha que ficar só? Aí já começa a pensar. Esse regimento é amparado em 1879. E a gente começa a fazer reflexões. Como é que impactou essa abordagem que elas fizeram comigo? Como foi essa abordagem? Será que elas estão presas no mito da caverna de Platão e não conseguem sair? E isso eu comecei a refletir, ali começou a me adoecer psicologicamente. Aquilo ali começou, por isso que quando eu falei de Audre Lorde, eu pensei em interseccionalidade, como uma categoria analítica, de perceber as relações de desigualdades, o meu corpo ele é atravessado por diversos fatores que se condicionam a um apagamento existencial da minha pessoa. E isso me dói muito porque eu sou mãe de uma criança negra. E na pandemia, quando eu estava colunista, né, fazendo alguns artigos de opinião no Notícia Preta, que teve... Infelizmente, a tragédia com aquela criança em Pernambuco, que mexeu muito comigo, aquilo ali me atravessou de uma maneira muito dolorosa. Me atravessa ainda quando eu vejo o quanto a bala perdida ela tem um alvo. E a gente começa, então, a perceber que os nossos equipamentos de atendimento, que não pode ser só os consultórios, porque muitas das vezes eu não vou ter acesso aos consultórios, pode ser o CRAS da vida, ele simplesmente vai fazer um acolhimento, uma anamnésia, vai me encaminhar para um programa socioassistencial e não vai pensar na minha saúde mental, porque é assim que acontece. A unidade básica de saúde, que às vezes eu vou lá, vai pensar que eu tenho que aferir a pressão, que é problema de coração, e não vai pensar no meu atendimento psicossocial. Então, a gente precisa ir falando para quem for ouvir, que eu tenho fé em Exu, que esse simpósio vai atravessar os 9 mundos, né, dentro da perspectiva de Oiá, que é uma Iabá, uma mulher, para que as pessoas escutem, lembrando de Gilmar Oliveira, que é uma assistente social, formada por essa casa, que minhas palavras têm que ser palavras navalhas e doçuras. Porque a gente tem que pensar em uma política integrada de saúde para a população trans. Não de um olhar, né, que vai normatizar os corpos, né, adoecer, trazer dentro de uma patologia, não. Pensar nos atravessamentos, nos condicionamentos. Pensar que estamos em uma mesa que está falando sobre maternidades LGBTs, com 3 mães que têm posicionamentos, vivências outras, mas que estão falando de um mesmo lugar social. De um mesmo lugar social. De um lugar que é de muita vulnerabilidade. A gente fala de uma sociedade que as pessoas são empobrecidas. As pessoas são colocadas em situações de vulnerabilidade social. A gente precisa reconhecer isso. Reconhecer isso, gente, a gente também falar de privilégios, a gente falar do lugar social que nós ocupamos, das estratégias que essa estrutura social, como lembra Pierre Bourdieu, são estruturantes, elas são pensadas dentro de um colonialismo letal que nos mata, que nos adoece. Então, quando a gente pensa em uma política integrada de saúde, eu vou pensar desde o acolhimento com o porteiro, com a pessoa do serviço social, serviços gerais,
com o maqueira ao psicólogo. E eu não vejo, muitas das vezes, e eu faço parte do centro, da setorial, intersetorial de mulheres do Conselho Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, porque eu tenho uma atuação, né, dentro dos conselhos. Eu sou vice-presidente do Conselho de Mulheres em Lauro e já fui presidente do Conselho de Igualdade Racial e já fui do Conselho Estadual de Mulheres. E quando eu trago isso, as pessoas se ofendem porque elas levam para os seus lados partidários. Eu estava dizendo ali a Sandra, a gente tem que pautar os partidos, não os partidos políticos, pautar os movimentos. É o contrário. E é por isso que, muitas das vezes, perdemos a régua e o compasso, e estava aí essa luta do Conselho de Enfermagem, do piso salarial. Porque a gente está acostumados a deixar o partido pautar. Quem tem que pautar partido político somos nós. A 10.639 é um exemplo disso. E aí a gente tem que pensar que tipo de psicologia nós queremos para se pensar uma saúde materna, para se pensar uma saúde mental. Se os acessos que eu falei aqui agora são os acessos que eu tenho. Eu faço psicoterapia toda a vida, eu já fui para o psiquiatra. Ai, que foi o melhor uma coisa assim, eu disse, pronto, eu vou me drogar. Se ele mandar eu tomar um remédio, eu vou me encher de maconha. Eu disse, meu Deus, eu não posso. Porque eu tive uma depressão, né? É uma longa história. E aí eu fui para o doutor Paulo, acho que é Paulo Alcântara, lá no SEDAP, onde tem um ambulatório trans. Aí eu fui lá e disse, eita, e um coroa branco, né? Um coroa mesmo, ele me olhando, fazendo várias perguntas, mandando ver várias imagens. E eu estava tímida, mas ele me deixou tão confortável que eu estava até rindo. E eu não me dei conta. Aí ele fez, você sabia que seu problema são atravessamentos do racismo, da misoginia. Você tem que voltar para a terapia. Ele fez uma carta de recomendação para eu voltar para a minha psicoterapia. E aquilo me surpreendeu. Mas eu consegui a psicoterapia porque eu tenho acesso a instituições que me locaram. Mas, pensando naquela trans, aquela bicha preta, aquela mona que está lá no beco, na quebrada, na viela, que ela sabe onde é o CRAS, porque ela sabe que vai receber o Bolsa Família, ela sabe que vai ter Auxílio Brasil, ela sabe onde é a unidade de pronto atendimento, ela sabe onde é a unidade básica de saúde da família. Como é que está o serviço de psicologia naqueles espaços? No centro de atendimento contra a violência. O que me dá raiva nessa cidade, a cidade do Salvador, que não salva ninguém, é que as casas... É sério, quando a gente fala de atendimento biopsicossocial, não tem orçamento, não tem dinheiro. Então, a mulher ela passa por um processo de violência, porque feminicídio já é a última instância. Violência contra a mulher é tortura. Violência contra a população LGBT nesse país é tortura. Porque é uma série de violências, violações de direitos, é uma série de posicionamentos, de estruturas, de condicionamentos que nos levam a um certo adoecimento psicossocial. Porque nosso corpo é atrelado a uma biologia, a uma biomedicina, a uma cisgênera. A nossa política pública ela é ciscentrada, heteronormativa. Então, como é que está? Eu pergunto a vocês. Como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente pensa? Como é que isso está fluindo? Será que só a clínica? Será que atendimentos online? Mas como é que a gente está pensando isso, tanto no SUS como no SUAS? Nos espaços que acolhem a população que vinha sangrando, violentada. E agora falta 10 minutos, que eu dei conta do recado. E vou passar agora para minha companheira aqui, Una. E é isso. Obrigada, Tiffany, sua apresentação. Para quem não sabia o que falar, arrasou, viu? Né? E agora a gente vai dar a palavra para a Iuna, para também trazer a experiência dela. Com a experiência, né, com o filho, com o marido. Só tá aí, veja assim. Oi. Ai, que bom. Tanto tempo que eu não escuto minha voz assim tão alta. Essa pandemia acabou com a gente, né? Então, grande responsabilidade falar depois de Sandra e de Tiffany Odara, né? Que mulheres são essas? Estou aqui toda urinada, mas vai dar tudo certo. Ai, vamos lá. Os meus títulos já foram apresentados, mas eu preciso falar que eu sou Iuna Vitória, filha de Dona Lene e de seu Leopoldo, irmã de Caian Santana, mãe de Dionísio, que é filho também de Theo Brandon. E eu inicio falando sobre isso, né, sobre a minha origem, a minha família, quem me possibilitou estar aqui e quem garante a minha permanência aqui.
Pegando um pouco o gancho da fala de Tiffany Odara, né, vivemos no país que mais mata pessoas trans no mundo. Vocês vão ouvir muito esse dado, né, essa estatística por aí, muitas vezes mascarado de o país que mais mata LGBTs. E é bem verdade que todas as identidades ali que cabem nessa sigla sofrem violências às suas maneiras, mas quando falamos desse dado específico, né, do país que mais mata LGBTs no mundo, na verdade, estamos falando majoritariamente de pessoas trans, principalmente de transexuais, travestis, pretas e periféricas, né? Esse dado consta no dossiê da ANTRA de 2022, foi atualizado no de 2023, continua atual. Desde, pelo menos, 2017, a ANTRA vem acompanhando esses dados. Pelo 13º ano consecutivo, permanecemos em primeiro lugar. Quem está em segundo lugar é o México, ele mata 2 vezes menos. Então, estamos disparadamente em primeiro lugar. É por isso que eu inicio, antes de qualquer coisa, falando que eu sou filha de alguém, irmã de alguém, companheira de alguém, mãe de alguém, para lembrar a essa sociedade, a cis-heterolândia, como Viviane Vergueiro costuma dizer, para lembrá-los da minha humanidade. Porque muitas vezes parece que essa categoria para a gente chega tarde, ou desmaiada, ou tão precarizada que a gente tem que ficar eternamente negociando esses espaços. Pois bem, eu venho de uma ciência, se é que o que a gente faz no campo do direito é ciência, alguns autores vão discordar, que vai dizer que o direito ao planejamento familiar é fundamental, básico e inerente a todo cidadão. Ora, mas essa mesma ciência também, analisando as diversas constituições, e principalmente a nossa aqui do Brasil, vai falar que o direito ao nome também é um direito fundamental, né? A gente já nasce, na verdade, com esse direito garantido, é um direito inerente, né? Aliás, o próprio nascituro ali, né, que ainda não é um sujeito de direito, mas tem uma expectativa, né, de direito, ele muitas vezes já possui um nome muito antes de nascer, e se ao longo de sua vida ele permanecer com aquela identificação, esse direito se confirmará assegurado desde o seu nascimento muito antes. Está lá no rol dos direitos da personalidade, que vocês podem encontrar no Código Civil, um dos primeiros capítulos, né? E nos direitos da personalidade ninguém mexe. São protegidos ali pelos direitos humanos, que são internacionais, supraconstitucionais. Ninguém toca. Para quem? Porque a população trans ainda luta pelo direito de ter o próprio nome. E aí, tanto o nome social, como uma política que foi utilizada como estratégia de sobrevivência por muito tempo, quanto até o direito à retificação de registro civil, que a gente conseguiu a partir de 2019, com a ADI 4275 do Supremo Tribunal Federal. A gente está lutando pelo direito de fazer xixi, cocô e banheiro público. A gente está lutando pelo direito de não ser expulsas da escola no ensino fundamental e médio, né? Porque os dados de evasão escolar são de 85% e evasão é um termo que mascara expulsão, né? A idade média, segundo a ANTRA e o Grupo Gay da Bahia e o Grupo Arco-Íris, que são os dados que são as entidades que produzem dados sobre nós, porque nós não temos dados, entre aspas, oficiais, porque o IBGE não está nem aí para a gente, em que pese a luta da ANTRA para produzir esses dados, né? Essas entidades vão dizer que a idade média de expulsão de casa de uma pessoa trans é de 13 anos. Estou dando esse contexto para vocês entenderem como é que a gente chega até o local ou o momento de dispor de ferramentas necessárias, de estabilidade emocional necessária e de uma rede de afetos que dê conta de possibilitar que uma pessoa inserida nesta realidade sociopolítica consiga se perceber planejando ter uma família. Família, que é a primeira instituição que nos nega acolhimento, né? Porque se alguns grupos vão sofrer a violência estrutural na rua e em casa serão acolhidos por pares, isso não acontece com as pessoas trans. A gente vai sofrer a violência na rua, a transfobia na rua, e em casa a gente vai ter que silenciar tudo isso, porque muitas vezes aquelas pessoas que nos amam vão reproduzir aquele mesmo discurso. Então, é natural que a gente tenha uma certa dificuldade de se ver como sujeito de um núcleo familiar. Quanto menos pensar em fazer planejamento familiar, que deveria ser um direito de todos. Quando eu iniciei meu planejamento familiar,
né? E aí eu preciso dizer que o Theo, que é o pai de Dionísio, o Theo Brandon, maravilhoso, vai se formar agora em medicina pela UNEB, se tudo der certo, vai ficar milionário e eu vou parar de trabalhar, vou ser ex-mulher do médico. É o meu plano de carreira. Ex-mulher não, né, querida? Que quando ele formar eu serei mulher. Ex é essa que está com ele, que amanhã já é ex. Peraí, respeita a minha história. Então, ele é um homem trans. E aí o que é que acontece? Quando a gente fala de uma... Querido, não estou enxergando nada. Você está faltando quanto tempo? 5. Vamos lá, 5 minutos para contar a história do meu filho. Aí, o pai que pariu criança foi assim, entendeu? E, para além dos debates sobre parentalidade trans, a gente teve que trazer um debate sobre gestações paternas, o que ainda é um desafio. Nós trouxemos uma demanda que antes nenhuma pessoa trans tinha, pelo menos, formalizado aqui na Bahia, que é o de reconhecimento das nossas identidades de gênero em todos os documentos do nosso filho. Isso significa que fomos o primeiro casal transcentrado que teve filho, ou que ele foi o primeiro homem trans que pariu, ou que eu sou a primeira mulher trans que teve filho. Não, Tiffany aí, idosa, para a nossa expectativa de vida, que é 35 anos, então ela inclusive já tem 10 anos, ela morreu há 10 anos atrás. Né? Então, não significa que fomos os primeiros, mas a gente, naquela época, acessava mecanismos, inclusive institucionais, para reivindicar esses direitos. Eu estava no quarto período de Direito, o Theo no terceiro de Medicina, por aí, e, curiosamente, estávamos dialogando com advogados e com médicos, né? Que é o jurídico do hospital e as diretorias, que são todos médicos, né? Cirurgiões. E qual foi a principal dificuldade? Primeiro que nos ambulatórios transexualizadores, pelo menos não havia, depois do nosso caso isso começou a acontecer, não existia um cuidado em informar aquela pessoa trans que a transição de gênero, desde a terapia hormonal, causa castração química. Porque partia-se do pressuposto de que as pessoas trans não iriam querer exercer a parentalidade biológica ou consanguínea, porque, né, biologia todos nós temos, ninguém aqui é androide. Vamos falar parentalidade consanguínea. E foi um desafio para a gente entender os limites do nosso corpo. A gente já tinha mais de 3 anos de hormônio. Se ainda estávamos férteis para conseguir, né, uma gestação por vias tradicionais, por assim dizer, se é que há algum tradicionalismo entre um casal trans, porque a outra possibilidade seria inseminação artificial, ou fertilização in vitro, ou uma barriga solidária, que sairia o olho da cara, a gente nunca conseguiria, não estava na nossa realidade. 2 estagiários, coitados, ganhando bolsa de R$450, que a pesquisa no Brasil é uma palhaçada. Então, a primeira dificuldade foi essa, vencer a barreira da infertilidade, que eu prefiro dizer que é a barreira da desinformação e da ignorância. Passado esse momento, lutar contra uma estrutura que diz que esses locais de saúde, entendidos como maternidades, não foram construídas para nós. E aí eu falo tanto para o homem trans que está gestando, quanto para a mulher trans que está ali exercendo a maternidade. A gente não conseguiu sequer marcar obstetra, porque nós já estávamos retificados, então nos meus documentos eu já era sexo feminino e o Theo sexo masculino. Quando eu jogava no sistema, sexo masculino não abre nem para ginecologista, não abre nem para você fazer uma ultrassonografia transvaginal, para confirmar a gestação do teste de farmácia que a gente tinha feito. Né? Então, sempre era uma negociação, tinha que esperar o gestor local liberar para a unidade de saúde atender por dó, por piedade, porque já que esse serviço não seria lançado no sistema, não seria faturado, não ia gerar a receita para o Estado devolver esse custo, os profissionais estariam trabalhando sem receber, né? E a unidade ali, se fizesse isso em larga escala, quebraria. Mas como era só o nosso caso, abriram algumas exceções. Mas chegou um momento que a questão se tornou inegociável, que era o reconhecimento das nossas identidades, já garantidas em nossos documentos, ou seja, o Estado brasileiro já nos reconhecia enquanto homens e mulheres, posto que havíamos retificado os documentos, mas a unidade de saúde, por trabalhar em uma lógica que divide o sexo jurídico e o sexo social de um sexo dito biológico, queria passar por cima desse direito conquistado com muito sangue pelo movimento social e dizer que não, a gente entende que você é mulher,
que o seu sexo no documento é feminino, mas biologicamente a mãe é ele. Porque não estamos falando de direito nem de sociedade, estamos falando de um fato médico. E eu falando para ela, fato médico sobre pessoa gestante é gestação. Há uma criança aí dentro desse fato médico. As terminologias que você utiliza para tornar inteligível esse fenômeno diante do mundo ou diante de um documento para gerar dados para o país, isso sim é ideologia. E aí ela rebatia, né? Eu estou falando da diretora do IPERBA, o Instituto de Perinatologia da Bahia, que é referência, eu dou nomes. Né? Dolores, um beijo para você, querida, estou com saudades. Cheguei no STF, né? Agora você vai ter que discordar com o Gilmar Mendes, que concordou comigo. Então, e aí vem aquela coisa, mas é só um nome, esqueça que está aqui pai. Você não é segura de si? Você não sabe que você é mãe? É só uma palavra, ignore. Eu falei, querida, é só uma palavra. Coloca o meu nome, então, no mãe. É só uma palavra. Para que a gente vai brigar por uma palavra? Né? Mas primeiro que ela se recusava a entender que terminologias não são apenas palavras soltas, elas produzem sentido e verdade sobre o mundo. E ao me colocar ali como pai e o Theo enquanto mãe, ela não estava descrevendo um fato, ela estava prescrevendo um destino e uma realidade. Imagina o Theo chegando no cartório para registrar o nosso filho, meu tempo acabou, e eu vou finalizar. Está lá no documento, mãe, Theo Brandon. Um cara de barba, com a barriga desse tamanho, porque acabou de parir, a barriga não diminui, vão achar que é de cachaça. Fato é isso, o Theo nunca conseguiu pegar fila preferencial, nem entrar pela porta de trás do ônibus. Com 9 meses, ele estava esmagando a barriga no torniquete, porque ele falava, estou gestante, e ninguém acreditava. Ele mostrava ultrassom, um laudo atestando que ele estava grávido e não adiantava. Achavam que era pegadinha, câmera escondida. Essa é a nossa realidade. O que a falta de representatividade faz? Tira da gente a possibilidade de nos reconhecer enquanto pertencentes àquele local. A gente só conseguiu ter Dionísio numa rede privada porque a gente negociou esse acesso sobre muita luta, sobre muita discussão com o advogado que dizia que isso não era caso de direito. Mas a gente conseguiu, apesar das violências sofridas ali. O Theo teve o Dionísio no dia 7 de setembro, uma data muito emblemática, e a declaração de nascidos vivos do Dionísio foi a primeira no Brasil a ser emitida, declarando a mulher trans como mãe e o pai gestante, né, como pai. A partir desse precedente, a gente conseguiu que vários outros casais e pessoas trans que estavam gerando no Brasil conseguissem esse mesmo direito, porque a gente provava que já tinha acontecido na Bahia, até que a gente chegou no Supremo Tribunal Federal, e isso virou uma norma, e o Gilmar Mendes, por uma medida cautelar, obrigou o SUS, no prazo de 30 dias, reformular esses documentos, respeitando o gênero das pessoas trans, excluindo ali a crítica de sexo de todos os exames e atendimentos, e tirando a categoria pai e mãe para trabalhar com parturiente e o representante legal, que antes era o pai, né, que agora pode ser independentemente do gênero. Foi uma conquista, mas a gente venceu a parte textual. A gente venceu o papel. Só que, já dizem os grandes doutrinadores pós-positivistas, lei sem uma cultura que facilite a sua aplicação e a materialize no caso concreto, que é a realidade prática, é apenas texto solto em papel. Se a gente não atuar na cultura profissional de todo mundo que trabalha em alguma medida com a saúde, não vai adiantar nada ter aquele papel daquela forma. Se a visão do profissional for transfóbica, ele vai assinar errado, ele vai tratar errado, ele vai lidar errado. Então, essa fala minha é para que vocês aprendam com tudo isso a despraticar as normas. Quem utiliza essa expressão é Manuel de Barros, nosso grande poeta, num poema chamado Um Olhar. O eu lírico desse poema, ele vê uma garça na beira do rio, e despraticando as normas, ele passa a enxergar o rio na beira da garça. É esse o exercício que eu quero que vocês façam hoje. Quando um local ele carece de representatividade de uma população que é maioria populacional, quando a gente pensa em população preta, por exemplo, só um pequeno exemplo, se não temos representatividades ali de quem é maioria, esse é um problema do espaço e não da população. Se a gente olha um homem grávido e tem desconforto, isso diz mais sobre a gente do que sobre ele. Se a gente não consegue lidar com uma pessoa trans, é porque talvez nós tenhamos questões com a nossa própria identidade de gênero, que também é artificial.
Porque a minha aparente artificialidade, quem vai falar isso é Judith Butler, a aparente artificialidade das pessoas trans, das drag queens, todo mundo que brinca com os gêneros, só escancara também a latente artificialidade de todas as identidades de gênero. E é por isso que nós somos assassinadas e exterminadas, porque nós lembramos a vocês aquilo que vocês gostariam de esquecer, qual seja que todos somos naturais ou que todos somos artificiais. Então vamos despraticar as normas e a partir dos nossos locais. Obrigado, obrigado. Obrigado. Me senti Maria Bethânia agora. Ai, gente, obrigado. De verdade. Ah. Só mais 30 segundinhos de prosa, só para falar a vocês que desde que eu comecei a planejar o meu filho, muitos espaços me negaram fala. Eu comecei a pesquisar sobre direitos sexuais e reprodutivos em parentalidades trans, escrevi alguns artigos que eu posso passar para quem tiver interesse de ler. Eu não conseguia espaço para publicar, eu não conseguia espaço em simpósios para falar sobre isso, porque parentalidade de pessoas trans era um assunto correlato, era um assunto menor. Ninguém queria falar sobre isso. Então, ter a oportunidade de estar falando sobre isso, não apenas por uma perspectiva de pesquisa, mas por uma vivência que me atravessa, e principalmente ser aplaudida por falar de um assunto como esse, que foi negligenciado por tanto tempo, de verdade, só reforça que eu estive e permaneço no caminho certo. Então, muito obrigada. Queria agradecer, primeiramente, fiquei, tá bom? Tô, Nicole. Graças, muito obrigada, agradeço muito, mas eu queria aproveitar a deixa para comunicar, acho que é muito recente, né, mas a gente tem um PL federal protocolado pela Duda Salabert. Tá? Então, a nossa representatividade materna também está no Congresso. Né? Então, vamos aí conquistar espaço. Mais ainda. Parabéns, gente. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Tiffany falou de Audre Lorde, vou aproveitar o gancho só para dizer que ela tem uma frase que fala que o silêncio no patriarcado é a voz da cumplicidade. E uma mesa como essa representa justamente a ruptura do silêncio e joga a luz sobre um dos temas mais importantes da atualidade para o nosso avanço civilizatório. Então, obrigada por essa mesa. Ah, não vai ter pergunta. Não vai. Tá, eu vou só isso. Eu vou só mandar um alô aqui para a galera que está acompanhando online, na pessoa de Mariana, Janaína e Laís Maiana, que elogiaram muito a mesa, falaram que foram falas extremamente necessárias e bem estruturadas. Então, obrigada. Beijo para todas. Gente, olha, de novo está aí o QR Code. Aponta a câmera do celular para poder marcar a sua presença, assinar a sua presença, senão não vai ter certificado. Ah, uma foto. É para falar as redes sociais já? Então, as minhas redes sociais é THIFFANY, Tiffany Odara, tanto no Insta quanto no TikTok, porque eu tenho um quadro lá de humor chamado Na Labuta. Aproveite e segue, dá muita risada, tá bom? É sobre, viu, horas. Para quem quiser me seguir no Instagram, @cantoraiuna. Lá tem toda a história da nossa família, tem os fixos lá com toda a saga do parto, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. A homenagem que eu fiz à minha amiga Tiffany cantando aquela música do Thierry. Então sigam bastante. Gente, antes da gente... O quê? Ah, você falou. Gente, outra coisa, depois, eu acho que a primeira vez que eu tive contato com Iuna foi sobre não sei se você lembra, Maternidades Invisibilizadas, do coletivo Dolas Pretas. Falou sobre como foi sua maternidade, falou sobre a amamentação, e eu fiquei apaixonada, né, lendo isso.
não falou sobre a amamentação. Era justamente isso que eu ia dizer, se eu quisesse falar só um pouquinho, né? Como foi. Mas é isso. Quem tiver interesse, entrar em contato com elas, né? Nós vamos estar à disposição, tá? Muito obrigada a todas.